Seren prepara o vídeo para mandar no contato do Sr. Aga e quase clica em enviar, mas leva um susto quando Nurten percebe que Sen chegou pela janela e a apressa com a avó para organizar o jantar. Seren sai dizendo que vai ao banheiro primeiro. Seren atravessa a mansão para subir as escadas, enquanto Semri chega no andar de baixo com Nedim pelo elevador. Sen entra em casa e fica tenso ao ver o primo na sala. Nedim fica agitado olhando para ele. Sen quase fala alguma coisa, mas desiste e começa a subir as escadas. Semri comenta que o coitadinho fica muito feliz vendo Sen, mas ele parece não perceber, já que nem quis olhar na cara de Nedim. Sen manda ela não se intrometer, mas Semri retruca que seu trabalho é esse. Sen diz que o trabalho dela é ficar com Nedim, não cuidar da vida dele, e vai subindo. Semri o chama de desalmado, mas ele não liga. Sen vai para o quarto e se surpreende ao ver que Seren está na cama dele bem pimposa. Seren aperta para enviar o link do vídeo para o Sr. Aga. Aga considera que vale a pena suportar tudo isso para Semri ficar com Nedim, só precisa ter paciência com essa gente. O telefone notifica e ele vai ver o que é. Ser aparece na porta do escritório quando Aga começa a assistir o vídeo de Semri cantando no bar. Aga fica perplexo e Ser fica incrédula com o que está escutando, então se aproxima do patrão. Seren esperava um tratamento melhor depois do que Sen fez com ela à noite, mas ele a ignorou completamente, então foi ao quarto dele para relembrar. Sen acha uma ótima ideia e joga a moça na cama para eles transarem novamente. Seniz deixa um recado na caixa postal de Dama, furiosa por ela ainda não ter chegado em casa e não atender o celular. A megera se dirige ao quarto de Sen, querendo que ele faça algo para ajudar, mas ao abrir a porta encontra o filho seminu na cama com a empregadinha. Os dois começam a se vestir. Seniz manda a vagabunda olhar para a cara dela. Sen acha graça e vai saindo, enquanto Seren surta por ter sido xingada e ele não fazer nada para defendê-la. Seniz manda a vadia sair e promete fazer algo contra toda a família dela se disser alguma coisa sobre isso. Seren se recusa e jura que não volta para a casa dos fundos nunca mais. Seniz fica incrédula com a atitude, então Seren explica que vai ser esposa de Sen, mesmo que a mãe dele não queira. Seniz começa a rir da palhaçada. Ser fica sem palavras ao ver que o Sr. Aga encontrou o vídeo de Semri cantando. Aga pergunta se a filha dela é realmente uma enfermeira ou não passa de uma prostituta de cabaré. Sen volta pro quarto e Seren reclama que tinha dito a ele que eles teriam que se casar se dormissem juntos, implorando para ele falar para a mãe que é verdade. Sen debocha da confiança da menina de que esse plano de transar com ele funcionaria e sai gargalhando. Seniz deduz que Seren tem algum problema psiquiátrico ou no mínimo é muito fantasiosa. Sen desce para a sala e observa Semri dando de comer para Nedim. Seren garante que vai morar na mansão e o marido de Seniz se encarregará disso, revelando que Aga escolheu para se casar com Sen e a trouxe para Istambul, inclusive pagando por isso. Aga exige uma explicação para Ser, pois aparentemente confiou a vida de seu sobrinho nas mãos de uma mulher duvidosa. Ser defende a filha e não vê problema nenhum que a filha cantasse em um bar, pois está cuidando de Nedim muito bem e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seniz vai fazer Seren dizer toda essa baboseira na frente de Aga e espera que ela receba um belo castigo. Seren garante que não tem medo dela nem de ninguém. Aga pergunta se o plano de Ser era casar a caçula para conseguir dinheiro e ajudar a outra a virar cantora, e pergunta quanto pagavam para ela nesse cabaré. Ser quase dá um tapa em Aga, mas ele segura o braço dela. Seniz e Seren chegam no escritório e flagram a discussão. Aga expulsa as duas e Ser sai arrastando Seren. Seniz fica passada. Seren pede uma explicação, mas Ser só quer procurar Semri agora. Seniz manda o marido dizer porque a empregada queria bater nele e Aga expulsa, mas Seniz também exige que ele explique que história é essa de que pagou para arranjar uma noiva. Nurten chama Sen para se sentar à mesa, então Semri e Nedim percebem que ele estava olhando. Sen ignora e sai da casa para pegar seu carro e passear de novo, mas freia ao ver a irmã chegando no outro carro. Nurten reclama que Semri deu comida para Nedim antes de todo mundo começar a comer, mas ela retruca que não pode esperar por causa do horário dos remédios dele e vai se explicar para o Sr. Aga quando ele aparecer, não para a velha chata. Nurten fica pasma com a bocuda e pergunta pela mãe dela. Ser aparece logo depois com o celular na mão e mostra para a filha, perguntando quem postou aquele vídeo dela no bar. Semri sai correndo atrás de Seren para fazê-la confessar. Seniz descobre que todo esse rolo com essa gentinha nova na mansão foi por causa de um plano do marido para conseguir uma esposa para cuidar de Nedim. Aga sugere que ela saia, já que deduziu tudo muito bem,
mas Seher não vai admitir que aquela mulher louca e a filha safada dela permaneçam em sua casa. Neriman assiste televisão em casa, morrendo de dor nos pés por causa do trabalho. Seren chega em casa fugindo da irmã e mentindo que não fez nada, mas sempre tem certeza que a irmã divulgou o vídeo para acabar com a vida dela. Seher e Neriman exigem que Seren se explique e impedem que elas se agridam. Semri revela que a irmã já tinha armado para descobrirem que ela cantava num bar e fazer com que toda a família se mudasse para Istambul. Seniz faz o marido ver que a traiu ao fazer tudo às escondidas e agora está pagando caro vendo o tipo de gente que enfiou na mansão, mas não entende porque ele não mandou todo mundo embora de uma vez. Seren diz que não fez nada e manda a irmã provar o que está acusando, até porque a mentirosa é ela por sempre ter inventado muitas coisas para a mãe quando na verdade estava se enfiando em espeluncas para se apresentar. Seren acusa Semri mesma de ter postado o vídeo, achando que poderia viralizar e ficar famosa, e agora está se fazendo de sonsa para deixá-la em maus lençóis. Seniz continua pressionando o marido a expulsar todo mundo de casa. Dama chega ao escritório gritando pelos pais, completamente suja de sangue, e eles se assustam muito. Dama relembra quando Sivan foi agredido pelos homens de Keren na estrada, e ela gritava desesperada para não fazerem isso. Keren acusou Dama de ter algo com o motorista e o deixou todo machucado para ela, satisfeito com sua vingança, então foi embora com seus homens. Dama sai muito abalada com os pais para o jardim, enquanto seguranças verificam Sivan jogado na grama completamente ferido. Aga se compadece do coitado. Semri desabafa que sempre confiou à irmã tudo que não podia falar com a mãe, já que Seher nunca deu ouvidos aos seus sonhos e problemas, e Seren atraiu da maneira mais covarde 2 vezes para destruir sua ilusão de ser cantora. Seren insiste que não fez nada. Nurten interrompe o barraco chamando as mulheres para verem algo lá fora. Sivan é colocado numa ambulância. Seher sai correndo desesperada com as parentes em direção ao veículo, todas sem entenderem o que houve. Seher entra por trás para acompanhar o filho, enquanto Semri vai pela frente e a ambulância parte para socorrer o rapaz no hospital. Seren ampara Neriman desconsolada, enquanto o resto fica sem reação com tudo. Sen chega em algum lugar de carro e avisa ao manobrista que não vai demorar para sair. Sen relembra quando Dama chegou em casa toda suja de sangue e ela contou a cilada que Keren armou para ela e Siva. Então ele partiu obstinado para tomar uma atitude. Sen entra na balada de Keren e procura por ele no meio da multidão. Sen acha o maldito sentado numa das mesas e o agarra, dando uma cabeçada no nariz já quebrado dele, depois sai com sangue nos olhos. No mesmo instante, Aga chega na boate com seus seguranças, que rendem os outros seguranças do local para não impedirem o patrão de passar. Sen vai saindo e encontra o pai entrando. Aga aparenta estar orgulhoso ao ver que o filho já agiu para defender a irmã. Keren é carregado por 2 homens e Aga olha bem para a cara dele, mandando levarem o desgraçado para fora. Seher e Semri esperam angustiadas alguma informação de Siva no hospital. Seher não permite que a filha chore, certa de que nada de mal vai acontecer com o irmão dela. Semri tenta acreditar nisso também, mas as duas acabam desabando e se abraçam para chorar desesperadas. Neriman sofre pelas parentes não atenderem o celular para contarem como está Siva, enquanto Seren tenta acalmar a avó como consegue. Nurten chega contando que a senhora Seniz está chamando Seren na mansão. A vilãzinha fica nervosa. Dama não consegue parar de pensar no terror que passou hoje, depois de ter tomado um bom banho. Seniz acha um exagero e manda ela se deitar enquanto pede para fazer um chá, mas Dama não quer porcaria de chá nenhum, pois acabou de limpar o sangue de Sivan do corpo dela e ele pode até estar morto uma hora dessas por sua culpa. Seniz não dá bola para as besteiras da filha paranoica. Nurten espera a patroa com Seren e comenta que está muito preocupada com o irmão dela também, só não quis perguntar nada para Neriman porque viu o estado dela. Seren não responde se sabe algo de Siva. Seniz aparece e manda Nurten subir para esperar lá em cima. Seren imagina que Seniz ainda não falou com o marido por causa do que aconteceu com Siva, que é culpa de Dama inclusive, e se o irmão morrer será culpa dela também. Seniz não fala nada, então Seren pensa que ela só quer fazê-la perder tempo e tenta se retirar. Seniz não consegue distinguir que tipo de doença mental a empregadinha possui ou se ela é sem noção mesmo de achar que tem chances de se casar com Sen. Seren não precisa convencer ninguém, muito menos a bruxa ruiva, pois o que importa é que o Sr. Aga gostou tanto dela que até pagou para tê-la como nora. Seniz não se aguenta de rir da lorota e chama Bobinha para ver uma coisa. Nurten dá mingau para Nedim e fica imaginando o que a senhora Seniz vai fazer. Seren percebe que estão indo para o quarto do deficiente e não tem o menor interesse de ver esse rapaz.
Seniz debocha que ela não pode desprezar dessa forma o homem que será seu marido e arrasta Seren para dentro, mostrando que Nedin é a pessoa com quem Aga queria que ela se casasse. Seniz joga a idiota no chão e Seren começa a surtar, sem conseguir acreditar no que a Dondoka está dizendo. Seren grita para Nurten dizer a verdade, então ela diz que não mentiu em nada e foi Neriman que deve ter enganado a menina. Nedin fica muito agitado e Nurten se retira. Seniz aponta o raciocínio fraco de Seren em pensar que alguém pagaria por uma pobre coitada como ela para ser esposa de um homem com 100. Nedin se aproxima de Seren e pega no braço dela, mas a surtada grita mais ainda. Seniz o empurra para trás de volta e as duas saem do quarto. Seren se joga no corredor passando mal e se recusa a ter qualquer coisa com a aberração do sobrinho dela. Seniz ressalta que ela se meteu na cama de um cara que transa com centenas de outras mulheres muito melhores que Seren, e nem sequer sabe o nome delas. Seren quer dizer para Aga que foi usada por 100. Seniz sabe que o marido jamais vai casar a vadiazinha com 100 por causa disso, mas ela pode tentar se quiser ver como o filho vai voltar para os Estados Unidos em 2 tempos e ela ficará desonrada diante de todos. Seniz sugere que ela fale com a mãe também, assim elas voltam para o lugar nojento de onde vieram e Seren se casa com um pobre diabo que aceitar uma jovem impura como esposa. As duas escutam Sen falando com alguma mulher e Seniz manda Seren perceber que não tem a menor importância entre um monte de oferecidas. Seren desce as escadas e dá de cara com Sen subindo. O cínico pede para ela não dar bola para Seniz e voltar para dormir com ele a qualquer hora. Seren sai da mansão aos prantos com os cabelos voando pelo vento da noite e relembra o acordo que tinha com a avó Neriman para ir para Istambul, mas jurava que era para ser a esposa de um herdeiro badalado e hoje descobriu que seria com um deficiente que ninguém quer. Neriman consegue ligar para as parentes e descobre que vão operar Sivan porque ele teve hemorragia interna. Seren entra em casa depois que a avó finaliza a chamada e encara a velha mentirosa. Neriman tenta fazer a neta falar o que houve para ela chegar nesse estado. Seren finge que Seniz não fez nada demais e se afasta da avó. Neriman percebe que passou da conta nas mentiras e agora está num beco sem saída. Seren vai pro quarto e relembra as palavras de Seniz acabando com a pouca dignidade que ela ainda tinha, então jura que a bruxa vai se lembrar dela pro resto da vida. Aga observa Seer e Semri andando de um lado pro outro no hospital, esperando saber algo de Siva. Um médico aborda o ricaço para conversar. Neriman vai ao quarto verificar o que está acontecendo com a neta. Seren manda a avó falar o motivo delas terem vindo para Istambul, mas Neriman foge do assunto porque tem um neto entre a vida e a morte nesse momento. Seren pega sua mala e começa a jogar suas coisas, enquanto grita que fez de tudo para acabar com a vida da família delas em Antáquia, mas foi a troco de nada e acabou como faxineira na casa daquele que supostamente seria seu marido. Seren dá a chance da avó dizer se ela veio mesmo para uma cidade tão cruel para se casar com Sen, então Neriman continua mentindo que foi isso mesmo, usando a desculpa de que são os pais do rapaz que estão atrapalhando o combinado agora. Neriman pede que a neta se controle porque não vai dar para ela se casar mais, mas Seren acha tarde demais para desistir disso e vai tomar as rédeas da situação, pois agora é tudo ou nada. Neriman fica com medo que a neta vai fazer.